Então, Maurício, é isso. É tudo roubalheira, entendeu? Porque Bolsonaro assumiu e Bolsonaro, nesse 1 ano e meio que ele tem de governo, o que ele conseguiu acabar foi exatamente com a corrupção, cara. Não teve corrupção. É 1 ano e meio que ele fechou a caixa d'água, fechou as torneiras, registro, fechou tudo, cara. Tá com a chave na mão, não abre e não adianta. Eles tentaram tudo. Quando estourou essa pandemia, aí foi a chance deles poderem roubar tudo, entendeu? Agora eu vou voltar um pouquinho lá atrás para você entender tudo que está acontecendo no nosso país e o que há por trás disso tudo. Lá em Tancredo Neves, Tancredo ia assumir, Tancredo era do povo, não sei se você tem idade para isso, não sei a tua idade, eles assassinaram Tancredo Neves, tanto que a Glória Maria entrou ao vivo comunicando isso, só que gravou ao vivo 30 segundos, tiraram do ar, e aí depois vieram falar que foi uma... Como é que dá o nome? Um apêndice que estava inflamada e suturada e ele acabou morrendo disso, mas que nada, ele foi assassinado. A Glória Maria entrou ao vivo e transferiram a Glória Maria para a Europa, ela ficando rica, milionária, porque deram um cala-boca nela. E aí houve um acordo, cara, chamado Conspiração da Tesoura, que a mão da tesoura ficou sendo PMDB, uma parte da tesoura ficou sendo PSDB e a outra parte da tesoura ficou sendo PT. Então eles fizeram um acordo. Logo depois desse acordo, o que aconteceu? Fernando Collor de Mello ganhou a eleição quebrando o elo. E aí o Fernando Henrique impeachmentou ele. Tá lembrado disso? Novamente se fez o acordo da tesoura. E aí o PSDB, então, ia governar por 8 anos, o PT por 8 anos, voltava novamente o PSDB 8 anos e o PT 8 anos. O acordo era esse. E o primeiro e o segundo escalão ficariam com o PMDB. Esse era o acordo, cara. Esse era o acordo. Olha só como é que a gente estava enganado, né, cara? A gente foi enganado esse tempo todo. E aí, cara, Fernando Henrique então ficou 8 anos, elegeram o Lula, e se você prestar atenção no primeiro mandato do Lula, ele não tirou ninguém do PSDB, da parte de economia. Manteve, por isso a economia, o primeiro mandato dele foi maravilhoso. E aí ele se elegeu no segundo mandato, que explodiu já toda a corrupção no Brasil, que já vinha sendo feita em pequena escala pelo PSDB, com Fernando Henrique, aumentou a escala para o PT, o segundo mandato do Lula aumentou mais ainda, e aí, cara, o Lula e o PT, com o olho grande, quebraram o acordo com o PSDB e o PMDB. Elegeram a Dilma. A Dilma não era para ganhar. A Dilma era para perder para o Alckmin na época. E aí o PMDB e o PSDB ficaram pé da vida com isso, cara. E tentaram romper com o PT. Sendo que aí eles fizeram um outro acordo dizendo que a Dilma perdia na segunda eleição para o Aécio Neves. O que fez? Novamente o Lula rompeu o acordo. O Toffoli era o juiz do TRE. Se você lembra disso, às 19 horas ele fechou tudo, fechou para a imprensa, fechou para todo mundo, ninguém entrava, às 11 horas da noite ele abriu, dando a vitória para Dilma, com 54% das intenções de voto. E a gente sabe que não aconteceu isso, o Aécio ganhou, entendeu? E aí, imediatamente, o Fernando Henrique, junto com o PMDB, e o vice da Dilma era o Temer, PMDB, fizeram o empechate da Dilma e mantiveram 2 anos do mandato do PMDB com o Temer. A intenção deles era agora normalizar o negócio. O PMDB ganharia 8 anos e o PMDB ficaria 8 anos e o PT ficaria fora. E aí, cara, eles criaram lá atrás, para derrubar o PT, um super-herói chamado Moro, que foi criado por esse mecanismo, pelo mecanismo da tesoura. Então prepararam um super-herói para apresentar para a população brasileira, como se fosse um super-herói, e aí ele caçou o Lula, eles queimaram o Lula e o PT geral, o Lula foi preso, o Moro virou um herói nacional.
E aí o que aconteceu? O Bolsonaro resolveu ser candidato. Já viu o Trump ganho lá nos Estados Unidos e vindo numa crescente de patriotismo no mundo. Com essa briga entre PMDB, PSDB e PT, se enfraqueceram. E aí, o Bolsonaro começou a vir com um enredo da seguinte forma: família, pátria e Deus. Era tudo o que o povo queria. E a palavra capitão simbolizou o Capitão América nos Estados Unidos, patriotismo, colou. O povo então inflamou e aconteceu o que o PSDB, o PMDB e o PT não queriam. A direita ganhou por causa dessa briga, esse olho grande do PT. Então nós ganhamos, nós conseguimos quebrar a hegemonia, conseguimos quebrar um mecanismo e ganhamos. O problema todo é que a gente não esperava, por exemplo, que o Mandetta e o Moro, quer dizer, o Moro eu já sabia, eles eram traidores, né? O Mandetta, na verdade, eu já sabia que ele era corrupto, que eu conhecia a história dele do passado. Eu já tinha avisado para o Flávio Bolsonaro, eu trabalhei com ele 2 anos, tá? Pedi demissão agora para um novo projeto que eu ia começar, mas esse coronavírus aí me arrebentou, cara. Eu ia lançar um resort lá em Saquarema e por isso que eu pedi demissão do Flávio. Mas eu avisei para o Flávio que o Mandetta era corrupto e já tinha avisado para ele sobre o Bolsonaro não chamar o Moro para trabalhar na justiça, porque você não pode chamar alguém que você não pode demitir, cara. É muito complicado. E só conseguiu quebrar o traidor do Moro porque o exército, a ABIN, descobriu as gravações do Moro e aí não teve jeito, o Moro foi obrigado a sair. Nesse período, aconteceu no meio do ano passado, o mecanismo começou a preparar a queda do Bolsonaro. Como é que eles fizeram? Primeira coisa que eles fizeram foi soltar o Lula. Botou o Lula com prisão domiciliar. Segundo passo nessa mesa de xadrez para derrubar o Bolsonaro, na tentativa de derrubar o Bolsonaro, foi deixar o Lula gravar, autorizado pelo STF, que estava acumulado, a gravar as lives. Ou seja, ele teria acesso à milícia Mortandela. E é o que aconteceu. A milícia Mortandela começou a escutar ele, a esquerda começou a escutar ele agora em lives gravadas. A terceira parte dessa mexida do xadrez para a derrubada do Bolsonaro foi o STF, ter autorizado o Lula para ir visitar o Papa. Aí é que vem a vírgula de quem está por trás disso tudo, que é a nova ordem mundial. Então, o que um preso condenado, mais que condenado, né? O cara, além de ser condenado em primeira e segunda instância, o cara já foi condenado em outro processo e tem mais 8 processos para ele responder. Liberar um cara desse para ficar em casa, liberar sem tornozelo, liberar para ele fazer live e agora liberar para ele ver o Papa? Pô, ridículo isso, cara. Nenhum lugar do mundo faz isso. O que ele foi fazer, na verdade, lá? Não foi só ver o Papa. Ele foi no Banco do Vaticano, que é o banco que junta o dinheiro de todos os narcotraficantes do mundo e dos corruptos. Tudo de ruim.com.br. Que é de ruim dinheiro no mundo, está no Banco do Vaticano. Né? E aí o Lula, nessa época, ele encontrou com a Merkel da Alemanha, com o Putin da Rússia, com o Macron da França, que é considerado o anticristo, e com o presidente da China, e o principal de tudo, ele encontrou com Soros, cara. Quando ele voltou aqui pro Brasil, ele já voltou com muita grana. E aí, se você prestar atenção, se você voltar nas matérias, ele mandou chamar todos os governadores do Brasil, fez uma reunião com esses governadores, e apenas dos 27, 20 aceitaram participar, recebendo uma fábula de dinheiro. Imediatamente a isso, em novembro,
o Dória, Witzel, Caiado, governador do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco, Pará, que tinham sido elegidos pelo Bolsonaro, o Bolsonaro que tinha elegido ele, o único que era contra é o da Bahia. Começaram a bater no Bolsonaro direto, novembro, metade de novembro para cá, dezembro inteiro. Dezembro estoura na China o vírus, a Covid-19. Os governadores já sabiam, mantiveram o carnaval para contaminação geral da galera e continuaram batendo de frente com o Bolsonaro direto, porque eles já tinham montado a estratégia de roubo para quebrar o país e para quebrar o Bolsonaro, para poder impeachment o Bolsonaro. Aí, além dos governadores, o Maia entrou em ação, não votando nada que o Bolsonaro, desde o ano passado, nada que o Bolsonaro colocava, ele votava. Chegou a ter 42 processos na mão do Maia e o Maia não votava. Só que eles não esperavam a população reagir. Nós fomos para as redes sociais e batemos muito no Maia. Saiu o Maia de cena e entrou o Alcolumbre. Só que o Alcolumbre é fraco. Apanhou, saiu de cena novamente. Voltou os governadores e os prefeitos. Não teve jeito, a população reagiu. 15 de março ia ter uma passeata no Brasil inteiro. O que aconteceu? A Globo, o governador Dória, Witzel e todos os outros governadores, o que eles fizeram? Eles fizeram um trabalho na mídia fortíssimo, causando pânico geral, dizendo que ia morrer mais de 1.000 pessoas, milhões de pessoas vão morrer, se vocês forem para essa passeata, não façam isso, etc e tal. Porque ali já ia ser a queda desses governadores todinho, ia ser a queda do Maia e do Alcolumbre. Só que o pessoal ficou com medo e apenas 30% veio para a rua. E aí eles continuaram tomando um sobrefôlego na existência. Resultado, passou então, já que eles não conseguiram a queda do Bolsonaro, passou a pior parte do mecanismo deles, que foi botar o STF para combater o Bolsonaro. Começou com o Gilmar Mendes, passou para o Toffoli, Lewandowski, vai só vendo. Passou pela Carmen Lúcia, revezando, todo mundo se revezando, entrou para o Celso de Mello, veio com tudo o Alexandre de Moraes, que é um ladrão danado, envolvido no PCC e no Comando Vermelho. E agora, por último, veio o Barroco e o Fux, negócio assim. E aí, o que aconteceu? Eles estão se revezando para tentar derrubar o Bolsonaro. Não conseguiram novamente, porque o povo veio para a rua 7 semanas seguidas. Eles vieram para a rua em Brasília. A gente tentou fazer aqui em Niterói, não conseguiu, porque o prefeito de Niterói, esse comunista safado, não deixou. No Rio de Janeiro, o Witzel colocou a polícia e também não deixou fazer. Então só aconteceu em Brasília. Aí o que aconteceu, eu acho que foi 21 de abril, foi todo mundo para Brasília, né, cara? Foi todo mundo para Brasília, caminhão, ônibus, foi uma loucura total, foi uma passeata violenta. E novamente eles não conseguiram derrubar o Bolsonaro. E aí eles cometeram um erro gravíssimo. O Celso de Mello cometeu um erro gravíssimo nessa mesa de xadrez. E no xadrez, se você mexe uma pedra errada, você praticamente perde a partida. E foi isso que aconteceu. Eles quase perderam a partida com essa mexida errada. Qual foi a mexida errada, Maurício? Foi divulgar o vídeo. E aí a população brasileira e a população mundial, basta dizer que o vídeo já foi transcrito em 25 línguas. Esse vídeo mostrou para a população mundial, não só para a brasileira, que o Bolsonaro, ele era realmente patriota, ele é realmente patriota. Não só nas câmeras, mas como por trás das câmeras. E aí, desmontou o Moro. O Moro passou a herói para bandido traidor. Isso deu uma quebrada no STF também. Um ministro foi lá, um general foi lá conversar com Alexandre de Moraes. No dia seguinte ele já veio se redimir
no Twitter. O Barroso agora está tentando derrubar o Bolsonaro a chapa Bolsonaro via TSE, que é a única chance que eles têm agora. E o último passo deles agora foi botar, através de um dinheiro do Soros, o Antífase. Começou lá no Rio Grande do Sul, passou para São Paulo, Curitiba, e domingo agora vai ser em Brasília e vai ser aqui no Rio de Janeiro também. Vai ser em Brasília e no Rio de Janeiro. O presidente da torcida do Flamengo, Jovem Flá, já convocou a torcida do Flamengo toda, porque ele é um marginal descarado. E vão para o Maracanã no domingo agora para tentar quebrar a porra toda. O que eles não esperavam, mais uma vez, foi a reação dos patriotas. E dessa vez, uns patriotas muito poderosos. Começou em Curitiba, o Vanderlei Silva convocou todas as academias de lutadores de todas as artes marciais para ir em defesa do Brasil e do Bolsonaro. E recolocaram na terça-feira agora a bandeira do Brasil no mastro novamente que eles tinham queimado. E os antífasas não apareceram. Já foi convocado aqui no Rio de Janeiro também os lutadores de todas as academias, em Brasília também. E domingo o pau vai cantar, irmão. Domingo vai ser uma guerra que eu vou te contar um negócio. Vai ser uma guerra violenta domingo. O pau vai cantar, vai ter morte. Com certeza, com certeza. O pau vai cantar feio e a gente não vai recuar, cara. A gente vai tentar destruir esses caras aí. Agora, com um finzinho já da pandemia, porque deixa eu te explicar uma coisa aqui como sanitarista, com um cara que tem 33 anos no Ministério da Saúde, trabalhando com vírus e vetores, toda virose, toda pandemia, toda epidemia, ela tem um período de 12 semanas, que acabou agora, acaba hoje. Completam 12 semanas hoje. Ela bate de 12 a 15 semanas, entendeu? Então, o que acontece? É uma tendência a essa virose ela cessar, porque mais de 70% da população já foi atingida. Basta ver que foi descoberto agora em São Paulo que os hospitais estão todos vazios. Invadiram lá e descobriram que os leitos estão todos vazios. Estavam falando que não tinha vaga para ninguém, não tinha vaga para ninguém, mas descobriram que os leitos estão vazios. Os leitos no Rio de Janeiro também estão vazios, tudo vazio. Não conseguiram acabar nem os hospitais de campanha, porque o vírus zerou, cara. O vírus vai zerar agora. A partir de semana que vem, você não vai nem ouvir mais em falar em vírus. Qual é a estratégia agora? A estratégia antiga? Fique em casa, para eles poderem apavorar e roubar. Qual é a estratégia agora? Vem pra rua e quebra a porra toda. Essa é a estratégia. Para tentarem derrubar o governo central. Só que, mais uma vez, cara, os patriotas brasileiros reagiram como reagiram lá nos Estados Unidos. Eu não sei se ainda tem um vídeo aqui dos patriotas reagindo lá, o pau cantou, e eles, quebraram os antifas de porrada, mano. O negócio foi feio, os caras partiram pra dentro mesmo e quebraram os caras de porrada. Eu vou te mandar esse vídeo. E é o que vai acontecer aqui, cara. Vamos continuar na luta, vamos desistir não, firme e forte. Essa sua ansiedade, ela é normal, tá? Sugiro a você pegar sua mulher e sua filha e dar uma caminhada. Vai dar uma caminhada no calçadão da praia, tá autorizado para isso. Dá uma caminhada, uma esparecida, entendeu? Faz que nem eu fiz aqui, peguei uma meia dúzia de amigos, assim, um pouco afastados no outro, fizemos um churrasco, tomamos uma cerveja, rimos pra caramba, porque, cara, dá uma neurose em casa mesmo, de vez em quando tá todo mundo estressado, muito contato ali, que não é normal, e aí estressa mesmo, e acaba se aborrecendo com esposa, com filhos, isso é super natural. Mas é isso aí, cara, espero que a explicação